E aí, meu nome é George, eu vou estar apresentando meu trabalho. Eu vou estar seguindo aqui como guia os próprios tópicos do trabalho, tá bom? A primeira coisa que o trabalho pedia é que as peças elas devem ser inseridas em lugares aleatórios da tela. Aqui, como já estava sendo mostrado, também dá para ver pelo decaimento das peças, elas estão caindo em lugares um pouco, elas estão nascendo em lugares um pouco diferentes. Eu disse que tinha que nascer aqui no início, mais ou menos na região do meio. Não muito para a esquerda, não muito para a direita. O código que está fazendo isso daí está aqui no meu init, o meu início. E eu digo que o meu translate, que é para onde vai, para a minha função de translação, ele recebe um valor aleatório, que, como eu disse, é não muito no início e não muito no fim. E o valor y, ele está aqui fixado para nascer em cima, até porque a gente está simulando aqui um jogo de Tetris. Então a gente quer que nasça em cima. A telinha já ficou bagunçada, então eu vou dar aqui um O. Aí ela vai resetar. Aqui, para ficar fazendo o movimento das peças, eu estou utilizando o meu idle, que basicamente tem um sleep e... aqui. Um sleep e um incrementador decrementador, na verdade, do eixo Y. Aí a peça vai descendo. Eu vou tirar, tá? Essa função, vou comentar ela. O sleep acaba atrapalhando um pouco na movimentação das peças e na explicação do código como um todo. Então vou comentar isso aqui. A peça tem que ser selecionada pelo clique do mouse, no caso o botão esquerdo, e também ela tem que ser diferenciada das demais peças. Aqui tem a minha peça principal. Eu selecionei ela, o contorno dela ficou branco, o contorno original é preto. Se eu colocar uma outra peça, mesma coisa, o contorno da minha peça atual fica branco e a minha peça antiga continua com o contorno preto, não mexo mais nela, ela sumiu basicamente. Aí tá nascendo tudo igual, né? Aí tá aqui, ó, mais uma vez, mostrando isso aqui. Eu estou fazendo essa parte da minha peça, apenas a minha peça atual ficar com contorno branco aqui na minha função myQuad, que é a função mais básica, né? Que controla o quadrado. Aqui no finalzinho, que tem as linhas que estão exatamente na mesma posição dos meus quadrados, nas mesmas coordenadas, e que a linha, por padrão, ela é preta. Mas, caso eu selecione a minha peça, ou seja, caso eu clique com o botão esquerdo do mouse, e caso eu esteja na minha figura atual, o meu contorno, a minha linha, ele dessa vez vai ficar branco. Então, assim eu consigo controlar isso daqui. O meu seletor do botão esquerdo, acho que vale a pena mostrar. Eu estou utilizando ele na minha função mouse func. Quando eu clico com o botão esquerdo do mouse, o seletor ele fica verdadeiro. E também tem o Figure Current, que é da figura atual, que ele está sendo utilizado no meu display, que é a minha função desenha. Se eu estiver na condição de eu estar mantendo a minha figura atual, então ele fica verdadeiro. Assim, tanto o seletor como a figura atual ficando verdadeiro, então o contorno fica branco. Enfim, essa foi a solução que eu achei. Ok. Outra coisa é mudar a cor da peça. Como já deu para perceber aqui, as peças elas estão surgindo com cores diferenciadas. Isso aqui eu também estou fazendo na minha função mais básica, o myQuad. Eu tenho um identificador de cor que ele fica recebendo valores aleatórios. Até tinha lá no int, na minha função de início. E, enfim, de acordo com o valor aleatório que ele recebe, ele fica com uma cor aleatória. Mas não é isso que o trabalho está pedindo. O trabalho está pedindo que o usuário coloque uma cor aleatória nele. Então, enfim, eu posso mudar a cor apertando o scroll do mouse, apertando o botão do mouse. Aqui eu acabei mudando de peça, né? Eu acabei apertando aqui, girando o scroll e já deu para ver que o scroll ele muda a peça. Vamos colocar aqui uma nova peça e vamos mudar a cor dela. Vamos dizer que a cor dela seja cinza. Pois bem, aqui minha peça atual ficou com cor cinza. As próximas peças também vão ser cinza. Ah, isso é ruim? Não, não é. Com os botões laterais do mouse ou com a tecla V, eu posso mudar a cor dela. Então, tem até esse carrossel aqui do meu switch, com cores infinitas. E com
o V também. Tá aqui. Ok, outra coisa é mudar a posição da peça quando ela estiver selecionada. Por exemplo, tá aqui, eu já fiz isso várias vezes, então né, tem que... Mas enfim, tem que mostrar. Mas o problema, estava dizendo, é que a peça ela não pode teleportar. E isso eu não consegui fazer. Não da forma ideal. Se a gente for aqui na função do Motion Func, eu estou utilizando a mesma solução que o senhor mostrou na aula, mas uma que eu já estava utilizando antes é essa Resolve Translate, que basicamente ela é bem simples, na verdade. Eu tenho esse My Translate, tanto o inicial quanto o final, que ele tem a coordenada da peça. O inicial eu capturo quando eu clico com o mouse. E o final eu capturo ele, claro, à medida que eu vou movimentando a peça. Dá para ver aqui, o final ele recebe o X e o Y do Motion Func. E o inicial ele recebe quando eu clico com o meu mouse. Que ele recebe aqui do X e do Y do Mouse Func. Enfim, tendo a posição inicial e tendo a posição final, eu sei se o usuário tentou colocar a figura para cima, para baixo, para esquerda ou para direita. Enfim, vamos utilizar essa função agora. Eu tenho que descomentar aqui também, no meu display. Recompilar. Tá aqui. Dessa vez eu estou utilizando a minha solução, só que tem um problema. Olha onde meu mouse está. Olha onde vai aparecer. Pois o mouse ele não acompanha a figura. Aí justamente por causa disso, que acaba dando uma estranheza muito grande, eu descobri que o Glute ele possui essa função, o Glute Set Cursor, que ele faz com que o meu mouse ele suma, passando esse parâmetro. E ele faz com que o meu mouse apareça, passando esse parâmetro. Então, enfim, acabou que eu consegui fazer com que a estranheza do mouse não acompanhar a figura fosse um pouco diminuída, mas ainda assim não é uma das melhores soluções. Claro, inclusive, ó, dá pra ver aqui que não teleporta. Eu coloquei aqui embaixo, tá? E ele não teleporta. E fica onde está. Enfim, como eu não consegui fazer da melhor forma possível, então eu também implementei isso aqui com o teclado, usando as setas. Então aqui, usando as setas, eu posso mudar a posição dele. Isso aqui a gente pode ver aqui no Special Func, que eu utilizo aqui o Glute Key. Aí eu basicamente mudo a coordenada de translação dele. Ok, função extra é rotacionar a peça em 90 graus. Essa função aqui eu fiz, obviamente, no Mouse Func, quando eu aperto com o botão direito do mouse. Tá bem aqui. Ele basicamente incrementa o ângulo. Aí lá no meu display, que é a função desenha, tem lá o rotate. Então aqui ó, vamos mudar o ângulo, bem tranquilo. Se eu tiver uma outra peça, não tem problema. Posso mudar o ângulo dela. Não havia dito, mas eu posso mudar a peça manualmente, utilizando o scroll do mouse. Então, enfim, vai ver que funciona bem de boas para cada uma delas. A rotação ficou bem natural depois que eu fiz com que não somente o meu quadrado original, mas com a peça como um todo, ela ficasse centrada na origem. Eu não tinha falado disso antes, mas cada uma das minhas peças, elas estão sendo feitas aqui no My Tetris, a cor, né? Eu não sei o nome da peça, não coloquei o nome da cor que tinha no trabalho. Então esse aqui, por exemplo, é o quadrado, né? Então tá aqui, essa daqui é a red, que é o quadrado. Vou até deixar aqui vermelho. Tá aí, vermelho. E, enfim, depois que eu coloquei a figura exatamente na origem, a rotação ficou muito natural. Uma outra coisa que o trabalho dizia é que a gente não pode deixar com que a peça ela deforme de acordo com que a gente movimenta a nossa caixinha do programa. Pois bem, tá aqui, bem tranquilo. Eu utilizei a mesma solução que o senhor tinha utilizado. Não, na verdade foi um pouquinho diferente. Eu acho que nas listas o senhor estava dizendo para a gente utilizar o GL orto no menos altura, mais altura, menos largura, mais largura. Eu utilizei desse jeito. Fica mais tranquilo na hora da rotação e na hora de colocar a posição aleatória, fica mais tranquilo.
Enfim, eu falei o que o trabalho pedia de principal, mas não mostrei tudo do programa. Eu acabo que tenho várias coisas que foram implementadas com o teclado. Por exemplo, eu consigo mudar a forma da peça pelo teclado, eu consigo rotacionar pelo teclado, que é o R, e eu mudo a forma pelos números. Enfim, eu também consigo resetar o jogo. Tá aqui eu estou resetando ele pelo O e eu estou confirmando a peça pelo Enter. Aí, não sei se dá para perceber, mas se eu aumentar aqui a largura, aonde a peça vai surgir também vai aumentar o campo que a peça vai surgir. Coisas referentes ao código, né, que eu tinha feito, não cheguei a comentar. É que o meu seletor de forma, ele basicamente é essa variável inteira que fica responsável, e esse switch case que diz qual forma vai ser imprimida. E novamente eu estou utilizando switch case estilo carrossel para, enfim, dar aquela ideia de infinito. Se você for mudando o scroll do mouse, que também pode mudar a forma da peça, você pode colocar o scroll do mouse só para cima, que não vai dar nenhum problema, a peça vai continuar sendo mudada. Outras coisas que eu fiz. Aqui é a atitude de curiosidade. Eu tinha descobrido que o Gucci ele tem suporte para os botões laterais do mouse, que é o 7 e o 8. Aqui eu estou na minha função mouse funk, tá? E, enfim, eu achei bem legal. Eu definitivamente não esperava por isso e foi muito por acaso. Aqui é o scroll controlo pelo 3 e pelo 4. E eu fui ver se tinha um 5, tinha um 6, tinha um 7. De fato tinha, o 7 e o 8 eu descobri o que é. Aí eu não continuei, né? O meu mouse não tem mais botão. Enfim. Bom, uma coisa que eu não cheguei a falar, eu comentei de modo geral o código, mas eu não cheguei a comentar explicitamente a função display func, que é a função de desenho. Nele eu já tinha mandado para o senhor. Ele tem um loop que ele imprime as figuras antigas e mantém a minha figura atual. Ele tem essas duas condições. Essa primeira condição que ele simplesmente imprime as figuras antigas, que eu consigo salvar elas, eu consigo salvar o estado delas. Então, na hora de eu imprimir elas, eu basicamente seleciono o estado que já está salvo. E não tem muito segredo nisso daqui. Enfim, de diferente, eu só tive que fazer isso daqui. Acabou que dá problema se eu não salvar o estado atual da minha figura atual, que ainda não foi impressa. E aí sim eu envio os dados salvos, imprimo a minha figura passada e recupero os dados da minha figura atual. Então aqui eu fiz basicamente aquela ideia, né, do AUX recebe A recebe B, B recebe AUX. Eu fiz basicamente essa ideia. Essa última condição é a condição da minha figura atual. Lembra, né, que na minha função myQuery eu tenho o figure current, que é figura atual, figura presente, que recebe verdadeiro, né? Tinha mostrado. Não tem segredo aqui. Para mim mostrar a figura que está na tela, eu basicamente faço as operações padrões, nada demais. O que tem de demais é que no final eu salvo nessa minha variável mais save, que é um objeto de salvamento, né? Foi o que o senhor tinha recomendado eu fazer lá no e-mail. O senhor recomendou fazer isso aqui. Objeto não, né? A gente está em C, então struct. Então tá aqui, eu salvo tudo na minha estrutura mais save. E é isso. Acabou que deu certo essa ideia. Eu não esperava. Não foi tão difícil assim, eu só tive que pensar um pouco. E, enfim, meu programa é isso, não tem muita coisa que comentar. Não mais do que isso. E, enfim, é isso. Valeu.